É isso mesmo que você ouviu e que você leu aqui no título desse vídeo. Cara, se você nasceu entre 73 e 83, talvez um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois, provavelmente você talvez fosse um frequentador de boates, de matinês, de bailinhos, né, da adolescência. Eu participei de vários bailinhos, não era frequentador de boate nem nada, mas eu participava de vários, né, cara, dessas festinhas adolescentes, né, que a gente... Meninas levavam comida, meninos refrigerante, aí a galera colocava essas músicas pra dançar. Músicas desse estilo, né, cara, que era aquele início da explosão da Eurodance, né. Cara, e você hoje provavelmente você colocava essa música som alto e repetidas vezes, e isso irritava os seus pais. E hoje essa música também te irrita, com certeza, cara. Que é um refrão muito grudento, uma voz assim muito aguda, né? E aquilo vai martelando na cabeça, né? Hoje em dia você percebe que, poxa, né? Meus pais tinham razão, né? Meu pai mesmo, assim, cara, ele odiava essa música, cara. Eu lembro de um amigo dele lá que tinha um filho com idade próxima à minha, que ele ouvia essa música insistentemente. Ele falou assim: ainda bem que arrebentou a porra daquela fita. Falava assim, né? Mas enfim, cara, esse estilo assim mais dançante, né, na música, né, não era novidade já na época, né. Ele foi sofrendo modificações, né, cara, foi passando por atualizações. Mas desde a década de 70, né, cara, com a disco music, né, a grande explosão da disco music, a gente tinha, né, esse estilo marcante nas rádios, né. A disco music em si, ela era formada, assim, em sua grande maioria por bandas com integrantes, né, negros, né, ou misturados, né, como o caso de Casey and the Sunshine Band, Donna Summer, Sylvester com a sua célebre You Make Me Feel Mind Real, Gloria Gaynor, e tantos outros, né. E só que assim, a disco music ela era caracterizada, cara, mas ela era mais instrumentos, né, não tinha assim coisa eletrônica assim massivamente, né, talvez um teclado ou outro e tal, mas sobretudo, cara, eram instrumentos, né, cara, muito caracterizado por instrumentos de sopro, umas guitarras mais ritmadas e um baixo cadenciado, né. Era um fruto assim de uma influência muito da soul e do funk, né. Por isso que sua grande maioria era a galera do negra mesmo, né, que já fazia esse tipo de som desde a década de 60, mas que aí nos anos 70 ele foi marcado por esse lance das discotecas, né, em si, né. E na década de 80, né, passamos por uma atualização, né, cara, em que aí veio o synth pop, né, que as músicas dessa vibe mais ou menos aí, né, dos que tocavam nas boates, nas danceterias, esse termo aqui, eu não sei a idade, era caracterizado em si por vocal, e os instrumentos se resumia ao sintetizador, né, cara, que é um teclado com muito efeito e tal, e isso daí era muito, tanto é que não tinha assim bandas, né, mas eram muitas duplas, né, como Pet Shop Boys, Erasure, né, Yasu, cujo tecladista era o mesmo integrante que depois ele formou o Erasure, né. Como é que é o nome daquela? Depeche Mode e tantas outras. Depeche Mode depois parece que também acabou virando uma banda também. New Order era uma banda, mas ela era estritamente eletrônica, tinha muita coisa de eletrônico nele lá, né? New Order, cabeu aqui um adendo, cara, que os integrantes eles faziam parte de uma banda, né, de pós-punk, né, com pegadas góticas, chamada Joy Division, cara, muito legal essa banda. Vale a pena você pesquisar aqui, caso você não conheça, né, e cujo vocalista Ian Curtis, ele cometeu, né, né, muito jovem, né, ele cometeu suicídio, e no contrato da banda, né, dizia que se alguns integrantes viesse a falecer alguma coisa, a banda acabaria, né. E os outros integrantes resolveram se juntar e formar uma banda totalmente nova e totalmente diferente, né? Que aí veio esse conceito, né, desse tipo de som, né, mais eletrônico, né? Isso daí permeou, né, por toda década de 80, né? O A-ha também, uma banda muito marcante, né? O A-ha já era uma banda, né, mas também tinha muita coisa eletrônica e tal. E aí mais ou menos no finalzinho ele foi passando por uma transição de synth pop pro house, né, que chamaram de house, que tinha plaza, né, que era uma característica,
E o Technotronic, Technotronic, essa mesmo que você tá pensando. Aliás, esse tem uma música também que cabe perfeitamente esse título. Talvez seja o próximo vídeo, quem sabe. E aí, né, cara, veio essa explosão da Eurodance por conta de muitos grupos lá da Europa, né, começarem a fazer esse tipo de som, né. E lá a gente tem, pô, Too Limited, né, que é da Holanda, W, cujo vocalista é inglês, mas era radicado na Itália, a Corona, que é brasileira, mas tipo, ela morava na Itália e explodiu lá. Vários outros grupos, né, cara, grupos ingleses, alemães, cara, como é o caso do Scatman Road também. Esse também tem uma música também que é bem pegajosa, cara. Como é que é? Ace of Base. E tem vários desses artistas, né, que fizeram isso daí. E esse tipo de som ele começou a nascer mais ou menos nessa época, entre 91 e 92. E isso permeou por todo esse tempo, né? Mas enfim, essa música mesmo, o Cinenê, ela é meio um pouquinho irritante, né, cara? Assim, chega, né, bate naquele ouvido e fala, não é legal isso não. Ela era muito associada a na época, né, porque quem não conhecia, não sabia de quem era, ao Jordi, né, cara, que era um menino que ele estourou com 3 anos de idade, né, com francês, né, que era no estilo dance e tal, que aí tinha umas músicas chamadas Director Bebê e Ellison, que é as músicas que mais, assim, fizeram sucesso dele. E tem mais coisa mais pra frente, né, mas a carreira dele acho que durou infantil, assim, talvez acho que até uns 7 anos, mais ou menos. Mas o pessoal associava muito essa música como se fosse dele, né. Aliás, as músicas dele também são bem... cabe ressalvas aqui. Mas é isso aí, galera. Diz aí se você lembra dessa música, se você viveu essa época, se você gostava disso, se você detestava, odiava, enfim. Deixa aqui nos comentários. Valeu, até a próxima.